Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, bom dia. Estamos no ar, segunda-feira, dia 20 de maio de 2024, 10 horas 26 minutos, é a hora oficial do Brasil, 11 graus a temperatura em Caxias do Sul. Dos estúdios de Sabe Caxias, começamos mais uma edição de Teoria de Tudo para deixarmos aí pelo menos mais uma colaboração em busca da razão perdida, vivendo juntos, empaticamente, indiretamente afetados, todos nós aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, e vai além como efeito borboleta para o mundo, a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, que já afeta praticamente todos os municípios do estado. E a era ainda é de resgate, de acolhimento. Chegaremos à reconstrução simultânea ao mesmo tempo sobre o balanço dos prejuízos, sobre os acontecimentos marcados na história deste momento que vai ficar para sempre na memória, no coração das pessoas e também, mais além, na alma de um povo. O Rio Grande do Sul se reconstrói amargamente devido às dificuldades enfrentadas também pela violência, por estupros. Agora, em Porto Alegre, também vândalos colocando fogo em ônibus. Então, nós vemos aí a humanidade se dividindo entre pessoas que fazem um resgate muito vigorosamente e corajosamente e outros que se aproveitam, e eu não digo como oportunistas, mas como piratas mesmo, não é? De um momento difícil que nosso Brasil todo, que nós estamos vivendo, a nossa sociedade. Enfim, estamos no ar com Teoria de Tudo. Hoje nós temos um vídeo, né, para lembrar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, produzido pelo governo do estado, uma matéria muito importante, muito interessante com relação ao desmatamento, e não se pode negligenciar este problema, o desmatamento, uma das principais causas dessas transformações climáticas no mundo todo. Não vai haver trilhões que resgatem o planeta, porque a Terra precisa respirar, precisa de reconstrução, a natureza e a Mata Atlântica está quase, né, totalmente extinta no Brasil, e aí muda o ciclo das águas, o ciclo das chuvas, enfim, nós temos que também pensar nisso com emergência. Os clubes vão se reorganizando, né, aqui em Caxias do Sul e também na capital para tentar retomar o calendário de futebol, que não vai parar, a gente já notou isso, e assim nós vamos em frente com mais uma edição do Teoria de Tudo, né? Lembrando sempre que hoje tem sol, hoje 11 graus a temperatura, gratidão se você está quentinho na sua casa, na sua família, se você teve um final de semana legal, que bom, agradeça mais do que antes, né? A gratidão sempre foi um símbolo importante. Dessa vez nós percebemos em loco, aqui do lado, no vizinho, né, perto da gente, que para se perder tudo é bem fácil, né? Uma vida frágil que nós temos aqui, sem fé, sem compreensão do que significa acreditarmos em algo maior do que nós, nos leva sempre, né, a desesperar dentro de uma condição que já não faz mais parte dos limites do poder humano. Por exemplo, para a reconstrução de Porto Alegre, a Prefeitura solicita suspensão do pagamento de dívidas com instituições financeiras. Engenheiros propõem medidas para melhorar o sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre. Segundo hospital de campanha entra em operação na capital. É um cenário de guerra. Prefeito de Canoas diz que sem socorro do governo federal pode haver colapso das contas públicas. Câmara de Vereadores de Porto Alegre retoma as atividades parlamentares de forma virtual. Irã confirma a morte do presidente do país após queda de helicóptero. Ministro Paulo Pimenta expõe divergências com o governador Eduardo Leite e diz que discordâncias sobre o Rio Grande do Sul vão aflorar. E aí a responsabilidade é do governo Lula, que criou um governo paralelo aqui no Rio Grande do Sul para aproveitar o que vai ser feito, né? Abriu-se as portas do dinheiro público para que se possa reconstruir o Rio Grande do Sul e colocar todo o mérito
na liderança de uma figura que quer estar além da humanidade. Porque se há uma organização, se há já democraticamente montada a hierarquia dos governos, para que se criar um ministério extraordinário que trabalhe paralelamente e não junto com o governo Eduardo Leite? Se criou um palanque eleitoral com o objetivo claro, não é? De se locupletar na tragédia. E isso está se vendo, se verá. Vão dar dinheiro e vão pedir voto. Evidentemente, ou pelo menos o mérito, né, do pai dos pobres, o pai da tragédia. Lembra do pai dos pobres? Não era o Getúlio Vargas, o pai dos pobres, que foi ditador por muitos anos e que impôs muitas coisas que o povo nem sabia, né, porque estava sendo hipnotizado pela ditadura daquela época. É assim que se está criando aqui no Rio Grande do Sul uma realidade bastante preocupante, não é? E vamos ver no que vai dar, porque na tragédia sempre aparecem oportunistas de toda a ordem. E aí eu atribuo sim ao presidente Lula. Está dando dinheiro, está dando, mas já falei isso no outro programa. Lula faz, Lula fez, Lula disse, né? Lula não faz nada mais que obrigação. E as divergências, na hora que a cidade está submersa, né, deveriam ficar de lado. Todo mundo vai saber de onde vieram as contas. O perdão, por exemplo, da dívida do Estado, não foi o Lula que perdoou, foi o Congresso Nacional que votou. E aí por diante, né, nós vamos ter muitos problemas políticos para reconstruir esse país, e esse é só o começo, não é? Vamos ver no que vai dar. Isso era o mínimo que se esperava, aliás, isso já estava previsto, né? Hoje a manchete do Jornal Sul, que não é novidade nenhuma, né, para quem entende o mínimo, né, do submundo, do coração político que quer, e principalmente do Lula, né, que agora quer ser o pai dos pobres no Brasil, não é? Eleição. TRE do Rio Grande do Sul estima que mais da metade das urnas eletrônicas pode ter sido danificada nas enchentes. Governo gaúcho debate ações com prefeitos para a reconstrução de rodovias no Vale do Rio Pardo. Liberados voos comerciais na base aérea de Canoas. Avião com voluntários e donativos de Portugal chega ao Rio Grande do Sul. E tinha uma fake news dizendo que o avião estava preso lá por causa, né, de outras coisas. Também tem o outro lado, do nós contra eles, não é? A bancada das fake news de lado A, de lado B. Não pense, né, ingenuamente que não tem muita gente à espreita das eleições querendo, né, na maior tragédia do Estado, ser o pai da reconstrução. Isso acontece no microcosmos, né? Por que não vai acontecer no macrocosmos? Está todo mundo reservando, né, o poder para si nesse momento. Mais de 6 mil doses de vacina são aplicadas durante o mutirão em Caxias do Sul. Após a avaliação de equipe do Rio de Janeiro, parte das famílias evacuadas de Galópolis estão autorizadas a voltar para casa. Imagine, né, a condição, né, o coração dessas pessoas. Encosta com risco de queda na Rota do Sol em Caxias não se movimentou em 24 horas. Eu não sei, né? Não sei se eu passaria lá seguro, né? Mas é claro, quem está falando aqui são os geólogos, não sou eu. Bombeiros buscam por homem que desapareceu após carro cair em ponte de São José dos Ausentes. Não arrisque. Prefeitura de Caxias do Sul retoma a operação tapa-buraco e estuda a compra de nova usina de asfalto, né? Porque nós lembramos que a usina foi soterrada. E aí as coisas vão sempre, né, se mantendo nesse momento. Tem sol, um sol tímido, um sol que não vai dar tempo de secar tudo, porque, segundo a previsão, mais 3 ou 4 dias de sol, depois volta a chover. É a teoria de tudo que está no ar, um rápido intervalo, nós já voltamos, fique aí. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar.
corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Alimentar seu corpo. Estamos apresentando aqui, deixa eu tirar aqui, muito bem, legal apresentar para você um vídeo com as ações do governo do estado com relação às enchentes, não é um resumo das últimas ações. Estamos no ar com teoria de tudo. Esse é um vídeo oficial, as águas, né, do último acontecimento do final de semana, do domingo. Os números dão a dimensão da tragédia. Para enfrentar o maior desafio climático da história do Rio Grande do Sul, o governo do estado mobilizou um efetivo de mais de 27 mil homens e mulheres da segurança pública, policiais e bombeiros que podem ser chamados de heróis. Com o apoio de servidores de outros estados e órgãos públicos, essa atuação já garantiu o resgate de mais de 70 mil pessoas e de mais de 11 mil animais. Entre tantas vidas salvas, uma delas simboliza a retomada da esperança. O animal que virou símbolo da resistência gaúcha segue firme. No dia 29 de abril, o governador Eduardo Leite emitiu o primeiro alerta climático à população. A Defesa Civil já havia comunicado a situação aos municípios, que deveriam colocar em prática os seus planos de contingência. No dia seguinte, mais um alerta indicava que o cenário iria se agravar. Já choveu mais de 300 milímetros nos últimos dias e a perspectiva é de chover mais 400 milímetros. Para auxiliar nos resgates, o governador pediu reforço aéreo ao Ministério da Defesa, ao Comando Militar do Sul e ao presidente Lula, estabelecendo a partir daí um canal direto e constante com o governo federal e as Forças Armadas. E, presidente, pode ter resultados piores do que a gente viu no ano passado. Uma catástrofe climática com abrangência em praticamente todo o território estadual exigiu ações imediatas e coordenadas. Sob a liderança do governador, um gabinete de crise foi instalado para alinhar o plano de ação transversal de enfrentamento das cheias. Para agilizar a coordenação dos resgates, salvamentos e da ajuda humanitária, o governo instalou bases regionais no interior do estado, começando por Santa Cruz do Sul, São Sebastião do Caí e Bento Gonçalves. A chuva não deu trégua e a contínua elevação do nível dos rios gerou a necessidade de novos alertas do governador nas redes sociais. Vale do Taquari, região sul do estado. O nível do Guaíba já é histórico. Em Porto Alegre, a Defesa Civil Estadual criou uma central logística para as doações. O local conta com a presença de mais de 1.000 voluntários para apoiar na triagem dos itens que são enviados aos municípios. Também foram montados centros regionais de doações em 6 municípios: Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Lajeado, Pelotas, Caxias do Sul e Eldorado do Sul. Para concentrar todo tipo de informações sobre a catástrofe climática, o governo colocou no ar o site sosenchentes.rs.gov.br. Entre os serviços disponibilizados estão o mapa interativo com as estradas bloqueadas e a ferramenta que apresenta rotas alternativas, informações úteis para os motoristas. Por falar em estradas, quem traz ao Rio Grande do Sul uma carga de doações com mais de 1 tonelada pode obter orientações pelo call center 0800 205 5151, um serviço que facilita a vinda das doações de todo o país. Outra ação imediata foi a reativação do Pix SOS Rio Grande do Sul, também usado no ano passado. A possibilidade de ajudar de qualquer lugar gerou uma onda de solidariedade pelo Brasil. Até o momento, foram arrecadados mais de 100 milhões de reais,
valor que será distribuído a famílias atingidas pela tragédia. Parte do dinheiro também está sendo utilizado para a compra de cobertores. 15 mil já chegaram ao estado. O governo do estado não esperou as águas baixarem para agir no envio de recursos urgentes que atendam os municípios e as pessoas. Até aqui foram anunciados 389 milhões de reais emergenciais para o enfrentamento da crise, 157 milhões de reais para a recuperação e desobstrução de estradas. Na saúde, 70 milhões de reais para a rede hospitalar, atenção primária e a contratação de equipes multiprofissionais de saúde mental. 70 milhões de reais no fundo a fundo aos municípios. 50 milhões de reais para o programa Volta por Cima. 30 milhões de reais para o aluguel social de 12.500 famílias. 12 milhões de reais para a qualificação da infraestrutura dos abrigos. Na educação, o governo antecipou a parcela do programa Todo Jovem na Escola, destinando 13 milhões de reais para 83 mil alunos. E 10 milhões de reais em recursos de autonomia financeira foram repassados diretamente para as escolas estaduais. Medidas que visam a retomada econômica também já estão em curso. A principal delas é o plano de 7 bilhões de reais do Banrisul, que vai beneficiar clientes e empresas com crédito e isenção de tarifas. O governo do estado também está atuando em diversas frentes para melhorar as condições de acolhimento aos desabrigados. Um comitê intersetorial liderado pelo gabinete do vice-governador e que envolve várias secretarias foi criado para auxiliar e acompanhar as ações nos abrigos, com foco na infraestrutura e no atendimento assistencial. Para fortalecer a segurança nos abrigos, o governo também criou o programa Mais Efetivo, que colocou na ativa policiais que integravam a reserva da Brigada Militar. Para atender outras necessidades, também está previsto o chamamento de policiais civis e bombeiros. Atenção a todas as equipes especializadas que estão atuando no Rio Grande do Sul. A segurança pública é uma área que recebe total atenção nesse momento, com reforço na atuação em áreas alagadas, incluindo ações de patrulhamento com bote e barcos durante o dia e a noite. Todo o efetivo está atuando de forma ininterrupta para prevenir e reprimir a ação dos criminosos. A histórica elevação das águas do Guaíba também afetou prédios públicos, como o Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. Sem poder contar com o prédio que abriga boa parte dos servidores, o governo criou o CAC, o Centro Administrativo de Contingência, que entra em operação oficialmente nesta sexta-feira. Muito bem, a transparência proposta pelo próprio governo do estado. Aqui os dados, os milhões, não é? Será que vão chegar realmente? E é isso que o cidadão tem que acompanhar. Não existe político de estimação. O político faz a sua obrigação, alguns administram melhor do que outros pela questão da preparação, que deve ser feita a seleção na hora do voto. Você votar naquele político que fez o seu trabalho, não ficou prometendo coisas que não cumpriu. Os dados estão aí, estão postos, né? E a transparência cabe ao cidadão fiscalizar, porque o populismo é que leva o Brasil a cair mais uma vez nessa condição, né, de espera. Agora mesmo, né, ouvindo aí o noticiário do dia, tem gente da enchente de setembro que ainda não tem casa, que ainda está vivendo de favor, que aquela do Taquari que nós tivemos e outras tantas que nós tivemos e que vão ter cada vez mais. Essa chamou a atenção do mundo, não é? Porque foi além do controle do populismo brasileiro. Então, de A ou de B, a política sempre foi populista. O que tem que acordar é a população, já que a democracia nos permite o voto, que não se torne aí, não é, a malandragem o pior da tragédia. Porque já temos a tragédia, já temos os saques, já temos a necessidade de reconstrução, os prejuízos milionários, a mais, né, de 60 e tantas mortes, desaparecidos. E ainda, né, se ficar criando aí um paralelismo político, em vez de concentrar o foco, né, na construção, é um absurdo, é uma vergonha.
E aí nós vamos em frente, por exemplo, um outro problema do mundo, que é a questão ambiental. O Teoria de Tudo traz para você uma matéria importante que você precisa, por mais que não goste de plantar árvores e de cuidar nem mesmo de um vaso de plantas, entender que a natureza é necessária. Você aprende isso na primeira série. Olá, está começando o Ecocenado e você vai ver nesta edição a carreira da renomada cientista brasileira Thelma Krug, primeira mulher candidata à presidência do IPCC. A Ilha do Mel, um paraíso cercado por Mata Atlântica no Paraná. Uma análise do cenário ambiental no Rio Grande do Sul, que enfrenta o seu pior desastre da história. E a situação de bairros de Maceió com impacto no solo por causa da exploração da salgema pela mineradora Braskem. Chegamos ao último episódio da série Protetoras do Meio Ambiente. Ele traz a história da reconhecida pesquisadora da área climática, a doutora em estatística espacial, Thelma Krug. Desde muito pequena eu sempre fui muito estudiosa, muito impulsionada pela minha mãe, que não tinha ensino primário. Mas era uma pessoa autodidata, tinha uma cultura assim fantástica. A formação na área ambiental começou quando ela entrou no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em 1982. Em pouco tempo, Thelma assumiu a chefia da divisão de sensoriamento remoto, trabalhando com imagens de satélites. E liderou a equipe que desenvolveu uma ferramenta que existe até hoje, o PRODES, Sistema de Monitoramento de Desmatamento da Amazônia. Naquela época ele era muito mais, não era tão robusto no sentido de que ainda se utilizava o detalhamento à mão, né, na identificação dos desmatamentos nas imagens de satélite, coisa que depois, quando eu me tornei coordenadora da área de observação da Terra dentro do INPE, alguns anos depois, conseguimos então, com a equipe toda de processamento de dados, migrar para o que a gente chama do PRODES automático, né, automatizado, ou PRODES digital, como a gente chama, e daí conseguiu-se um avanço assim, fantástico. Foram 37 anos no INPE e muitos outros desafios. Ela participou ainda da criação do Sistema Operacional de Monitoramento de Queimadas, foi professora do programa de mestrado que o Instituto oferece e, enquanto estava lá, aceitou convites para assumir cargos políticos, um deles na Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Foi aí que a gente deu um primeiro passo para a Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, e que depois teve outros desdobramentos, como o Plano Nacional, daí já debaixo de uma outra gestão. Eu acho que foram grandes oportunidades que surgiram na minha vida, me deram assim uma evolução na minha carreira, tendo assim uma visão muito mais abrangente, muito mais sinótica e entrando dentro dessa justamente ligação, essa ponte entre a ciência e a política. Essa trajetória dentro do INPE foi riquíssima. O Instituto era minha segunda casa, né? Eu me lembro muito de que, imagine, né, entrando em 82, nós não tínhamos as facilidades que existem hoje, digitais, né? Ou seja, não existiam computadores. Eu era chefe de divisão que eu saía sempre depois da meia-noite. Sábado e domingo era dia comum de trabalho, né? Foi uma trajetória árdua, mas muito feliz. Eu só me aposentei em 2019, depois de 37 anos, por conta daquela desconfiança que houve no governo no recente passado, sobre a credibilidade dos dados do desmatamento na Amazônia. Eu não pude aceitar isso, eu tive um inconformismo enorme e não podia ficar como conivente àquela situação. Eu tinha que sair para gritar
que aquilo não fazia o menor sentido e que era um desrespeito a toda a equipe do INPE que trabalhou e trabalha arduamente para gerar esses dados. Como o desmatamento está em grande parte vinculado às alterações climáticas, Thelma não poderia ter deixado de atuar no painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC. Em 2002, seu nome foi indicado para ser co-presidente da Força-Tarefa em Inventários Nacionais de Gases do Efeito Estufa. Foi então o primeiro passo mais profundo para entrar dentro da área de clima, apesar de que eu já tinha participado como autora de um relatório especial sobre o uso da terra, mudança de uso da terra e florestas. O Brasil, um país extremamente respeitado pela qualidade das negociações internacionais, da postura, da firmeza, no sentido também de assegurar não só o lado brasileiro, mas assegurar o lado dos países em desenvolvimento. Nossa política ambiental é entendida como uma das políticas mais fortes do mundo, né? Ou seja, a dificuldade da implementação. O Brasil é um país muito diverso, um país muito grande, né? Um país continental. Thelma foi reeleita por mais um ciclo, ficou na função até 2015. Desenvolvendo manuais metodológicos para estimativa de emissões em todas as áreas: energia, processos industriais, agricultura, uso da terra, resíduos. As conquistas não param por aí. No final desses 2 ciclos, Thelma Krug foi a primeira mulher a assumir uma das 3 vice-presidências do IPCC, cargo que ocupou até 2023. Essa parte da matriz energética, do rumo aos renováveis, o Brasil já é exemplar. Fizemos vários relatórios metodológicos. O presidente do IPCC à época, né, designou aos 3 vice-presidentes tarefas específicas, e a minha foi de comunicação. Eu acho que é até meio natural, né? Eu gosto de conversar, eu tenho uma facilidade de também tratar com os países, né? Com os representantes, alguns são altos escalões dos governos, né? Ainda no ano passado, mais uma realização: a primeira indicação feminina à presidência da instituição em 34 anos de existência. Antes disso, nunca havia tido nomeação de mulheres para esta posição, né? E apesar de todo o empenho do governo brasileiro, todo o empenho do Itamaraty, de todos os embaixadores, de todos os colegas, secretários, infelizmente, apesar de ter chegado ao final, não foi possível. Thelma considera que a participação das mulheres no IPCC vem aumentando. O IPCC tem conseguido, nos autores, né, que são selecionados para cada relatório que o IPCC faz, eu acho que nós estamos conseguindo um balanço interessante da participação de mulheres cientistas, né, pesquisadoras. Então, por exemplo, nesse último ciclo do IPCC, que foi de 2015 a 2023, a participação em todos os relatórios, né, tirando uma média, foi de 32%. No ciclo anterior, ele foi de 25%. Mas o problema não está nem no próprio IPCC. O problema é que os países não estão nomeando mulheres. Ou seja, o Brasil é uma exceção, Índia, China, mas claro que muitos países não nomeiam, particularmente os países em desenvolvimento. E isso traz um desbalanço, porque eu acho que a diversidade, não só de gênero, a diversidade mesmo cultural, que a inclusão de pessoas de todas as regiões faz, é extremamente importante, né? E quando o assunto é admiração e gratidão por uma figura feminina, ela lembra da sua mãe, que mesmo sem ter tido uma educação formal, sabia da importância dela. Quer dizer, a mensagem era muito clara. Eu quero que vocês estudem, sejam alguém na vida. Porque a família, os filhos, vão seguir muitas vezes o seu rumo, né? Mais a profissão, mais a carreira, essa não abandona. Thelma conta que também é inspirada por todas as mulheres batalhadoras que lidam com cargas pesadas do dia a dia. Na verdade, você sabe, acho que isso faz uma diferença quando a gente está em processos de negociação. Porque as mulheres são mais objetivas, no meu ponto de vista. Eu sempre digo que não faz muita diferença ser diretor mulher, presidente homem. Os caminhos são diferentes. Pode chegar exatamente no mesmo ponto ao final.
mas a forma como se chega é diferente. E talvez essa diferença tenha sido construída ou seja construída ao longo de toda essa luta, de todos esses desafios que vão tendo que ser diariamente superados, né? Então, me inspira em todas. E é uma alegria ser mulher. E se existir uma próxima encarnação, eu gostaria muito de voltar como mulher, gostaria de voltar e viver tudo isso de novo. Os alertas vinham sendo feitos, um deles há 10 anos. O governo federal encomendou um estudo sobre os possíveis impactos das mudanças no clima no país e previu eventos extremos, como elevação do nível do mar e grande volume das chuvas na região sul. E apontou soluções, que não foram tomadas. Os temporais que começaram no dia 27 de abril no Rio Grande do Sul provocaram a já considerada pior tragédia climática do estado, com mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas. Nós conversamos com a especialista em conservação da ONG WWF Brasil, Elga Correia, sobre o assunto. Esses eventos eles têm origens em diversos fatores, né? Um deles é a variação natural do El Niño, que causa tradicionalmente momentos de seca no norte do Brasil, enquanto maior umidade na região sul. Mas o que a gente observa esse ano, particularmente para o Rio Grande do Sul, ele está muito além do que historicamente era conhecido para a região. Mas a gente também tem a influência da nossa ação mudando o uso e a cobertura do solo. Quando a gente desmata, por exemplo, nós diminuímos o tempo que leva para uma água que cai numa chuva, numa cabeceira de um rio, chegar a essas partes mais baixas, que são exatamente as que estão sendo inundadas. Então, quando removemos a vegetação natural, a gente acelera a água que cai para chegar nas áreas mais baixas, e essa água também ela não fica no sistema recarregando as nascentes, que é o que garante a gente ter água durante a estação mais seca. Mas além disso, para o Rio Grande do Sul esse ano, nós temos um efeito pronunciado das mudanças climáticas. E como que isso está acontecendo? O excesso de calor na região central brasileira, ela impede que a frente fria que chega na região sul, ela continue para a parte mais central do Brasil. Com isso, então, essa frente fria que chega com mais umidade do que o normal, porque os oceanos também estão mais quentes, então isso favorece que eu tenha uma atmosfera mais carregada, ela chega no sul do Brasil e como ela não segue para frente, ao encontrar essa massa de ar quente, isso se converte na precipitação. Dois dos fatores que levam a essa situação, eles têm uma conexão extremamente clara com a ação humana, que é tanto a questão do desmatamento, quanto a questão da emissão de gases de efeito estufa, que alteram, então, a condição da nossa atmosfera e nos leva para essa crise climática. É fundamental que a sociedade brasileira, e aí em particular os nossos representantes, quer seja nos ambientes legislativos ou no executivo, eles tenham esse comprometimento com a aprovação e a execução de ações que evitem essas mudanças climáticas, que diminuam a nossa pressão, mudando o uso e cobertura da terra. Então, é fundamental agora a gente pensar quais são as alternativas para desenvolvimento nacional que não passe pela questão do desmatamento e, mais do que isso, que a gente também abrace a restauração como uma forma de diminuir os impactos da mudança climática. É importante a gente lembrar que a biodiversidade é a nossa melhor defesa contra os impactos das mudanças climáticas. Senadores da CPI, que investiga efeitos da responsabilidade jurídica e socioambiental da mineradora Braskem no afundamento do solo em vários bairros de Maceió,
foram até a capital alagoana na primeira semana de maio. A repórter Érica Christian acompanhou a diligência e conversou com moradores da área afetada. A comitiva da CPI conheceu a central de monitoramento da Braskem e a sede da Defesa Civil de Maceió, que acompanham a movimentação do solo em tempo real. Eles também passaram pelos 5 bairros desocupados por questão de segurança, além daqueles que estão nas áreas monitoradas e que não são oficialmente consideradas de risco, e viram de perto os problemas causados pelos quase 50 anos de mineração. A extração de salgema, usado na fabricação de PVC, começou há quase 50 anos aqui em Maceió. A Braskem tinha 35 minas que foram fechadas por decisão judicial e que agora estão sendo preenchidas com areia para garantir a estabilidade do solo. Um laudo de 2019 do Serviço Geológico do Brasil comprovou que o afundamento de casas e ruas era consequência da mineração. A Braskem não respeitou o limite mínimo de 150 metros entre as minas. Isso fez com que as cavas se juntassem e formassem uma espécie de buraco gigante no subsolo. Além de rachaduras, os moradores alegam que convivem com água minando do solo. Esse é o caso do quintal da Dona Beth. Ela nos contou que aqui era uma área de lazer da família e onde ela cultivava uma horta. Hoje, o local está completamente alagado e afundando. Era seco, era a coisa mais linda do mundo, era meu quintal. Tinha fruteira, tinha plantações, tinha pé de caju, que eu pegava caju com as mãos. Eu dava banana para os vizinhos. Então eu vejo o meu quintal nessa situação que você está vendo aí. Jacaré, cobra, o meu muro de caiu todinho por causa da água. Entendeu? E esse quintal nunca mais secou, nunca mais de sol a chuva serena que vier. É assim. Pode botar ouro em pó aqui, não adianta mais, a gente não quer ficar. O solo, a gente não confia mais no solo. Eles dizem que está em criticidade 01. Quem vai confiar? E agora, daqui uns tempos, a gente vai ter que sair. Então, tire logo nós precisamos sair daqui, a gente não quer mais viver aqui. Aqui não tem mais nada, aqui não tem uma farmácia, aqui não tem um açougue, né? Não tem nada não, pra gente viver. Só quem mora aqui mesmo, quem sabe. Após ouvirem o relato do Ministério Público Federal e de moradores, os senadores cobraram uma revisão dos acordos já fechados para quem deixou suas casas e a retirada das pessoas que vivem nas áreas monitoradas. Nós estamos aqui por causa de 15 mil famílias, especificamente 15 mil famílias, ou um pouco mais de 15 mil famílias que foram afetadas diretamente, que se acham lesadas em alguns direitos que não foram dados. Essas pessoas não irão retornar para essas áreas onde elas moravam antes. Agora, se esses acordos que foram feitos entre esses órgãos, fazer ciclovia, duplicação de avenida e tal, até hoje eu não vi nenhum benefício para aquelas pessoas que moravam aqui. Nós precisamos ter uma solução para isso, né? A gente deve questionar o porquê a empresa que tem um acordo quando a área de risco 0 ou 1, essa população era removida ou indenizada, por que eles mudaram essa interpretação? Tem muitas coisas que podem ser feitas para diminuir as perdas materiais, revendo alguns termos do acordo que foi firmado. Agora, compensar as dores vai ser quase impossível. Você conhece a Ilha do Mel? Ela fica no litoral paranaense a somente 1h30 de Curitiba. 2 importantes unidades de conservação foram criadas no local para proteger o bioma mais devastado do Brasil, a Mata Atlântica. Um paraíso de 25 quilômetros quadrados na costa do Paraná, resultado de formações geológicas e sedimentares decorrentes de milhares de anos. Esta é a Ilha do Mel. E por que esse nome?
O seu Nelson, que mora aqui há quase 40 anos, cita 3 possíveis versões. Uma pela coloração da água aqui próximo dos mangues e nas desembocaduras dos córregos, ela tem a cor do mel. A segunda porque existia uma família que era de militares, que o sobrenome era Mel, né? Eram alemães. Aí o pessoal, nos anos 40, disse, vamos para a Ilha dos Mel, que era da família Mel, né? E a terceira é uma particular minha, que a Ilha do Mel, em Gênesis, na Bíblia, né? Nos 6 dias antes de Deus descansar, quando ele formou o mundo, né? Ele olhou do céu e achou tudo maravilhoso a terra, e escorreu uma lágrima do olho dele no mar e formou a Ilha do Mel. Então a Ilha do Mel é a lágrima de Deus. A Ilha do Mel está na região de maior área contínua de Mata Atlântica no mundo. Segundo dados do Sistema de Alertas de Desmatamento, o Brasil abriga hoje apenas 24% de todo esse bioma que já existiu aqui, sendo somente 12,4% da cobertura original de florestas maduras e bem preservadas. A Mata Atlântica ela tem uma importância muito grande biologicamente. Muitas espécies de fauna, flora, muito diverso. E muitas espécies ameaçadas, então. Aqui na Ilha do Mel nós encontramos papagaio da cara roxa, encontramos jacaré do papo amarelo, nós encontramos diversas espécies aqui de aves marinhas, aves migratórias também. Tem a espécie tchê-sangue, que é bem vermelhinho, que o pessoal já reconhece logo de cara, vê, né? Tem as tartarugas marinhas. A gente vê avistamentos também de golfinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E com o objetivo de preservar toda essa biodiversidade, foram criadas 2 unidades de conservação na ilha, a Estação Ecológica e o Parque Estadual, onde podemos ver floresta de planície, praias e áreas de restinga. Essa vegetação rasteira tem papel importante no controle da erosão e também funciona como uma barreira contra a ressaca do mar. A estação ecológica ela é mais restritiva. O objetivo dela é a pesquisa científica, né? É a preservação integral dos seus ecossistemas. Já o Parque Estadual, ele permite o uso público. Então, mas de uma forma regrada, né? Com a limitação diária de visitantes, né? Com as regras de utilização, você consegue manter a proteção aliada com o uso público, aliada com o turismo, né? Com a educação ambiental. Durante a Eco 92, a Ilha do Mel foi elevada à condição de reserva da biosfera. Isso quer dizer que a Ilha do Mel ela tem um potencial para a iniciação científica, ela tem um potencial para o desenvolvimento sustentável. Então ela faz parte de uma rede de áreas protegidas, uma rede mundial de áreas protegidas, que visa a conservação dos ecossistemas. O governo do estado acaba de finalizar os novos planos de manejo da ilha, que estabelecem normas ambientais como regras para a prática da pesca e de trilhas, e locais onde é permitida a entrada de visitantes, por exemplo. Apesar desses cuidados, a ilha é ameaçada com o funcionamento a apenas 15 milhas de distância do Complexo Estuarino de Paranaguá, que compreende, além de outros portos públicos e privados, o Porto de Paranaguá, o maior exportador de grãos da América Latina, principalmente da soja. As dragagens, por exemplo, são constantes. O desenvolvimento dessas atividades portuárias, de atividades de empreendimentos para dentro do estuário do Complexo Estuarino de Paranaguá, elas demandam algumas avaliações, né, de o que vale a pena ser feito e de que maneira ser feito em termos tecnológicos para que não se tenha danos graves nas questões ambientais e que de alguma forma tenha efeito também na saúde e na qualidade de vida das pessoas, né, que vivem nesse entorno, que dependem, por exemplo, dos peixes da região. Infelizmente,
nos últimos anos, nós não temos vivenciado esse processo de maneira mais participativa, né? Numa linguagem mais acessível aos atores de entorno das atividades, né? Incluindo as comunidades tradicionais e quilombolas, comunidades caiçaras, indígenas, que vivem na região do bioma Mata Atlântico aqui no Paraná e que têm uma dependência total dos recursos desse ecossistema, da qualidade desse ecossistema, da saúde desses ambientes. Além disso, a Ilha do Mel ainda não dispõe de um serviço público essencial para a saúde dos moradores e turistas e para o ecossistema local, saneamento básico. Todas as residências, empreendimentos do comércio e serviço têm que ter um sistema próprio de tratamento e destinação final deste efluente, que é a fossa filtro sumidouro, né, até que seja promovido a rede pública de coleta e tratamento do efluente sanitário na Ilha do Mel. Está em fase de estudos, né, em procedimento de licenciamento ambiental, justamente para viabilizar a implantação do sistema de esgotamento sanitário na Ilha do Mel. O contraste entre a exuberância da natureza e a falta de um sistema de esgoto adequado chama a atenção dos turistas. Foi o caso da Juliana, que esteve pela primeira vez na ilha no verão deste ano. Uma das maiores expectativas que foram superadas era a temperatura da água, além de entender assim, muita vegetação densa de Mata Atlântica. Quando a gente olha lá para o nosso verão norte, nordeste, a gente vê muitas palmeiras, muitas árvores diferentes, e aqui a gente tem uma exuberância de Mata Atlântica, com muita umidade. Outro ponto que bastante me chamou a atenção ao chegar aqui nessa região da ilha especificamente foi a questão de entender que parte do esgoto é expelido no mar, rejeitado no mar. E aí tem áreas que ficam com mau cheiro, que são impróprias para banho. Isso foi algo que trouxe o impacto porque a gente está vindo para uma área de uma reserva, um parque ambiental. E a ideia é que isso fosse, assim, tivesse uma maior consciência, tanto da comunidade, até mesmo aí, entendendo uma maior atenção do poder público. Essa é uma grande problemática que a gente vem enfrentando na Ilha do Mel, do lado de Encantadas, em virtude do lançamento clandestino de esgoto sanitário, né? Todo o canal de drenagem, os rios que tem nessa região, eles são direcionados para o mar. O senador paranaense Flávio Arnes acredita no potencial turístico do local para que estes problemas se resolvam. Nós temos que preservar, conservar, promover a Ilha do Mel no nosso estado do Paraná. O grande desafio é produção da natureza, chamarmos as pessoas para apreciarem tudo aquilo que a natureza oferece, com a preservação do meio ambiente. É um caminho que gera emprego, gera renda e promove todas as belezas que fazem parte do nosso país. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você Legal, é importante sim, né, trazer sempre a questão sanitária, a questão ecológica, a questão turística. O ser humano é complicado, né? Sempre tem o clandestino, aquele que acha que pode, né, burlar, né? Sempre tem o contraventor que pode jogar o esgoto no mar em torno do dinheiro, que pode, enfim. Mas nós precisamos continuar a nadar. Mara Eneida, querida amiga, embaixadora da paz, olá! Muito bem-vinda sempre ao Teoria de Tudo. Dona Marisa Brambila, bom dia, boa semana também a todos aqueles que nos escutam. Estamos no ar com o Teoria de Tudo. Por dentro da bola. Pois é, o futebol está parado, não é? O futebol aqui no Rio Grande do Sul está voltando lentamente. Aqui a dupla Caju está se reorganizando. Juventude também, né, ainda nas questões do acolhimento, não é? E das doações. E vamos trazer uma entrevista aqui para você de um dos atletas do Caxias, o Álvaro, sobre essa questão dos treinamentos. Tarde, como é que tem sido a rotina dos últimos dias de muitos treinos, mas sem futebol? Boa tarde, né? A gente sabe que a gente tem que estar trabalhando, né? A gente sabe que independente do que vem acontecendo, a gente está trabalhando.
vem trabalhando forte. É difícil a gente trabalhar, só treinar, né? E a gente tem que estar em ritmo de jogo para quando marcar os jogos a gente estar bem fisicamente, preparado e com ritmo, né? Mas a gente vem treinando, nosso objetivo é o jogo, né? Só que não está conseguindo ter, a gente vem trabalhando para poder estar 100% preparado para o jogo. Álvaro, como é que está o emocional também de trabalhar nesse momento aí com toda essa tragédia que o Rio Grande do Sul está passando? Cara, não é fácil a gente trabalhar sabendo que tem muitas famílias que perderam sua casa, gente que passou a vida toda para construir sua casa, as coisas, os móveis da sua casa e vem a chuva e leva, é difícil. Até comentei essa semana agora, tem um casal de senhores no mesmo prédio que está lá, que perderam a casa, eles vinham de Canoas, aí alugaram um apartamento lá no prédio, falou que perdeu tudo. Teve o ano todo, a vida toda para reconstruir, infelizmente a água veio e levou tudo. Isso aí eu acho que a gente, quando voltar ao futebol, a gente tem que tirar esse lado aí com o pessoal para ser uma coisa que possa nos motivar mais, né? A gente sabe que isso aí pode ser uma coisa que pode nos motivar e credenciar o Rio Grande do Sul, né? Nesse momento a gente sabe que é difícil. Você morou um tempo em Porto Alegre, né? Lá, jogou no Internacional. Deixou algum conhecido que está nesse momento em situação difícil? Tem conversado com alguém? Ou se não conhece, como é que é ver Porto Alegre naquela situação nesse momento? Eu morei lá 2 anos, né? Eu morei lá em 2 anos. Não imaginaria a situação que estava hoje, né? Conheço algumas pessoas, mas as pessoas que eu conheço não tive lá na Lagoa, onde eles moram, né? Mas mesmo sem você conhecer, só em você abrir o Instagram, ligar a TV, você vê situações que você realmente não imaginaria ver. Imagine as pessoas que estão vivendo isso aí. É difícil, mas eu creio que, se Deus quiser, logo logo a gente vai reconstruir tudo isso novamente. Álvaro, os clubes da Série C votaram, né, pela paralisação ou não. Os votos contrários foram maioria. O Caxias, claro, junto com os demais clubes gaúchos da competição, são favoráveis à paralisação. E qual a tua opinião particular sobre isso? O que tu pensa sobre ter futebol nesse momento aqui no Rio Grande do Sul? Cara, a gente sabe que para jogar é um pouco difícil com toda essa situação. Eu até achei que ia parar a Série C, porque a Série A vai ter paralisação, então eu achei que ia ter na Série C também, mas não teve, né? É difícil você estar próximo de o que está acontecendo e jogar. Imagine você jogar sabendo que tem familiares. Eu não tenho familiares aqui no Sul, mas tem um colega que tem pessoas que têm colegas no Sul, e você vai jogar, mas a qualquer momento pode receber uma notícia, aconteceu um deslizamento, aconteceu um alagamento, isso aí fica difícil. É difícil de você até se concentrar no jogo. Mas aí, como não vai ter essa paralisação, a gente segue trabalhando para quando optar para a gente jogar, a gente está preparado. E o que o Argel tem conversado com vocês nesses dias? Por dentro da bola. A gente trouxe só uma palhinha aqui, não é? Do que está rolando aí no bastidor da Ser Caxias, Juventude, como nós dissemos. Eu acabei de receber aqui de um colega, não é? Que faz aí também um papel ambiental importante, o Leandro Mafazioli, meu amigo, que eu vou colocar no ar aqui por crédito dele também, um vídeo, não é, do negacionismo ambiental que corre também na questão política, já que isso é a pauta de hoje. Vamos prestar atenção porque é bem chocante. O deputado ficou bravo. Isso é para forçar o discurso de ambientalóide esquerdopata que é contra nós. O senador, furioso. Vocês distorcem tudo que é falar. Mas é que todo mundo já percebeu. A força que parte uma casa ao meio é a mesma que serra uma árvore colossal. Se a água rompe uma ponte no sul, é porque no norte o fogo já chamuscou a floresta. Tudo o que fazemos por lá tem consequências aqui. 99% dos brasileiros já entenderam a óbvia ligação entre a tragédia gaúcha e a crise climática provocada pelo ataque ao meio ambiente. O 1% que não entendeu parece estar no Congresso Nacional. Como se o clima não tivesse mudado, deputados e senadores não mudam e insistem na aprovação do pacote da destruição. São 25 projetos de lei, 3 emendas à Constituição, em diferentes etapas de tramitação aqui no Congresso Nacional, mas todos caminhando na mesma direção,
reduzem a proteção aos biomas e desmontam a legislação ambiental. Veja alguns dos projetos mais inacreditáveis. Projeto de Lei 686/22 autoriza o desmatamento de florestas regeneradas, aquelas que não são originais, mas que já haviam sido recuperadas. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 17 milhões de hectares. Autor, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Projeto de Lei 3334/23 reduz a área de reserva legal dos imóveis rurais da Amazônia dos atuais 80% para 50%. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 28 milhões de hectares. Autor, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. A crise climática, de alguma maneira, modifica a sua posição sobre o 3334, senador? Modifica a sua posição? Por que o senhor não quer falar? Projeto de Lei 364/19 tira a proteção dos campos nativos e retira a proteção adicional da Mata Atlântica. Atinge áreas do bioma Pampa, mas também do Pantanal e do Cerrado. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 48 milhões de hectares. Autor, deputado Alceu Moreira, MDB do Rio Grande do Sul. A crise climática, de alguma maneira, faz o senhor mudar de posição em relação ao 364? Não, absolutamente não. O 364 respeita o Código Florestal, ele não autoriza remover nenhuma vegetação que não esteja autorizada no Código Florestal. Não seria o caso de proteger mais o bioma Pampa, né, nesse momento, em vez de fragilizá-lo? Mas não fragiliza em absolutamente nada. Isso é para forçar o discurso de ambientalóide esquerdopata que é contra nós. Para o ex-diretor do DEMAI, o Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre, o Congresso Nacional está armando outra bomba relógio de consequências imprevisíveis. O desmonte da regulação ambiental do país contribuirá decisivamente para o agravamento da crise ambiental por que estamos passando. O Rio Grande do Sul é o exemplo vivo disto. Só um estado forte, profissional e investidor, com marcos regulatórios democráticos e de interesse público instituídos, poderão ajudar a superar os desastres atuais e os futuros. Pois é, isso é autoexplicativo, não é? Não há necessidade de acrescentar, porque não vão mudar, né? Uma pessoa que chama quem gosta do meio ambiente de ambientalóide esquerdopata não está a fim de mudar, não vai mudar. E o eleitorado dessas pessoas também não vai mudar, também vai acreditar que são ambientalóides esquerdopatas. E por outro lado, né, temos aí essa dificuldade política do pai dos pobres, né? Então, assim, o povo aqui sofre, que está debaixo d'água, debaixo da seca, o seu terreno afundando e assim por diante. Muito obrigado pela sua audiência. O Teoria de Tudo volta quarta-feira. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa